Emerson, sou aluno especial do curso de mestrado em Ciências da Computação na Universidade Federal de São Paulo, no campus São José dos Campos. E iremos conversar um pouco hoje sobre a árvore patrícia. O que é a árvore patrícia? A árvore patrícia é o acrônimo de Practical Algorithm to Retrieve Information Coded in Alphanumeric. Foi criada em 1968 por Donald Morrison, um cientista americano que introduziu um artigo do mesmo nome. Qual o objetivo da árvore patrícia? Ser uma estrutura otimizada para a busca de strings, com funcionalidade prática de estrutura, de busca e armazenamento de dados de forma otimizada, útil para chaves binárias como endereços IPs. Motivação: a necessidade de armazenar grande quantidade de dados com prefixos compartilhados de forma eficiente, excelente para o tratamento de chaves com tamanho variável, podendo ser extremamente longas, como por exemplo a indexação de títulos e frases. A utilização: utilizados em tabela de roteamentos de roteadores, compressão de dados, sistema de armazenamento de dados hierárquicos, processamento de textos. Aqui nós temos um exemplo da árvore patrícia utilizada para endereçamento IP. A raiz, ela começa em um prefixo comum, pois ela é o ponto inicial para todos. Aqui na coluna à direita, nós temos a representação gráfica de como a árvore ela é ordenada. O nó 1.0 é o primeiro nó em comum para os endereços 92168.1x, representado pelo endereçamento binário, e ele agrupa os endereços 92168.10 e o 92168.11, pois eles têm o mesmo prefixo, o 92168, 10 e 11. O nó 1.1, este nó é uma subdivisão mais detalhada do 92168.1x, representando o endereço 92168.11. O nó 0.0, este nó agrupa todos os endereços com prefixo 92168.0x, representando o endereço 92168.0.0. O nó 2.0, este nó agrupa os endereços com prefixos 92168.20, representando o endereço 92168.20. E como que funciona? O Patrícia Try, ele armazena os prefixos mais longos e relevantes para os endereços 92168.10 e 11. Eles compartilham o mesmo prefixo 92168.1x e por isso são agrupados no nó 1.0 e 1.1, representando o endereço completo, 92168.11. O mesmo acontece com os prefixos 92168.00 e 92168.20, que são armazenados nos nós 0.0 e 2.0, respectivamente. Essa tabela representa a organização do Patrícia Try com base nos prefixos de endereços IPs fornecidos. E aqui à direita temos a representação gráfica. Quais são as vantagens da utilização de árvore patrícia em roteadores? A economia de memória, menos nó em árvores tradicionais, otimizando o uso da memória, uma busca mais eficiente, porque o processo de busca é rápido devido à compactação de seus prefixos. Então, todos os endereços aqui começam com 9268, é uma busca bem rápida. E a escalabilidade funciona bem com grande número de prefixos, como por exemplo, utilizado nas grandes operadoras de telecomunicações. E aqui nós temos um exemplo de Python, da implementação do árvore patrícia, para a utilização de redes, para organização, sumarização das redes. E aqui nós estamos criando a classe patrícia e cada nó do patrícia é representado por essa classe. Temos os atributos, os prefixos que irão armazenar o prefixo comum em binário, por exemplo, 92681, 92682, a children, que é um dicionário para armazenar os nós filhos, como aquele nó 0.0, 1.0, 1.1 e 2.0. A classe Patrícia, que essa é uma estrutura principal do Patrícia Try que permite a inserção e a visualização dos IPs.
Nós temos o método init, que vai inicializar a try como um nó raiz, que seria aquele 0.0. O método insert, este método insere o endereço IP na árvore Patrícia. E aqui nós temos as etapas. Converte o endereço IP para uma sequência de bits, usando o método IP2bits. Começa o nó raiz, o node. Enquanto houver um só while, ele verifica se o nó atual é um node, se ele já possui um prefixo. Se ele não possui um prefixo, ele vai calcular. E se o comprimento do prefixo coincide com igual que já está em uso, ele vai criar um novo. Se o comprimento coincide for igual a um prefixo, e insere um novo nó filho. O método match prefixo, ele vai calcular o comprimento do prefixo comum entre o prefixo e os IPs que são IP bits. E ele vai percorrer todo o prefixo e conta com os quantos bits coincidem entre o prefixo e o nó a ser inserido. E o método display, ele vai exibir recursivamente a estrutura do Patrícia a partir do nó fornecido. E o exemplo aqui de uso, ele vai criar uma instância do Patrícia Try e insere os endereços, o 92.168.1, o 92.168.10, o 92.168.00 e o 92.168.20 no Patrícia Try, e ele vai exibir a estrutura com os IPs utilizados. Isso aqui foi utilizado para fazer no Jupyter Network. E esse código aqui, ele constituirá uma Patrícia Try agrupando os endereços IPs pelos prefixos comuns. A função display mostrará os IPs e seus prefixos organizados de acordo com os algoritmos por prefixos binários. Aqui nós temos uma comparação e características entre o Patrícia Try e uma outra try tradicional, que por exemplo aqui foi solicitada o Radix. Uma estrutura, o Patrícia Try compactos não redundantes, e o Radix, cada caractere em um nó. Eficiência de memória, o Patrícia Try ocupa menos memória, porém o Radix utiliza mais espaço. Busca de velocidade, o Patrícia Try é mais rápida e o Try tradicional é uma velocidade boa. Inserção e exclusão, o Patrícia Try é mais complexa por causa da sua complexidade de nós, e o Radix tradicional é mais simples. Aplicações comuns, roteamento IP, compressão de dados, e o Radix, dicionários de pesquisa por prefixo. Complexidade de implementação é uma dificuldade mais alta, porque você viu o tamanho do código para fazer uma organização de endereçamento IP, e uma try na Radix é mais baixa. Quais são as vantagens e as desvantagens? O Patrícia Try, as vantagens é o menor uso de memória devido à compressão dos nós internos. E uma Radix é uma busca mais rápida devido à compressão das arestas e realizando buscas mais rápidas. Uma outra vantagem do Patrícia é a busca eficiente, que permite buscar palavras de forma eficiente, mesmo com um grande número de elementos. E a Radix tradicional é uma menor comparação de caracteres e compressão das arestas e reduz o número de comparações de caracteres. Uma das desvantagens da Patrícia Try é a implementação, porque é mais complexa, exige a manipulação mais detalhada para a compressão e decomposição de nós. No Radix tradicional, é uma estrutura menos compacta, em alguns casos, pode não ser tão eficiente em termos de espaço, pois nem todos os nós são comprimidos. Aqui nós temos uma análise de complexidade entre o Patrícia Try e outra Radix, a tradicional. Em termos de busca, as duas têm o valor a complexidade de ODL. Na inserção, ODL para ambas. Na remoção, ODL. E o espaço é menor que uma try comum. E o Radix tradicional pode ser menor que uma try comum. No pior caso, ODN, caso com chaves foram únicas e longas. E na Radix tradicional, ODL. A complexidade de ODL indica que o tempo para realizar uma operação, como busca, inserção, remoção, é proporcional ao comprimento da chave ou do prefixo.
Em estrutura Corpus Patricia e Radix Try, isso significa que, em vez de depender do número total de elementos, como em O de n, o desempenho está relacionado ao comprimento da chave em bits ou caracteres, o que pode ser mais rápido em certos contextos, como busca de endereços IPs em roteadores, devido à sua organização na criação da raiz. O diferencial do Patricia Try é eficiente para verificar prefixos. Novos nós somente são adicionados quando necessário e adaptável, eliminando os nós comuns com caminhos mais obsoletos. Na conclusão, o Patricia Try é indicado em sistemas que necessitam de uma árvore de prefixos compacta e eficiente, onde o armazenamento de dados é um ponto fundamental. Todas as estruturas Try têm as suas vantagens e desvantagens perante as outras. Porém, a escolha ideal depende dos requisitos específicos de desempenho, espaço de memória, complexidade de implementação e principalmente a sua finalidade para uso. Por exemplo, nós pegamos o modelo Patricia Try, é o mais indicado para roteamento, onde ele vai sumarizar as rotas, vai agrupar, onde fica mais fácil a sua pesquisa. Muito obrigado.